Olá pessoal, olha só, estamos aqui novamente. Vamos auxiliar hoje aos usuários a fazer a geração dos relatórios epidemiológicos. Esses relatórios servem para a gestão de um modo em geral, tá? Ele está dentro aqui da área do administrador, então certifique que você tem acesso, entre em contato aí com seu suporte, você vai ter o usuário e a senha de acesso. E aqui nós temos aqui relatórios dentro aqui de biologia médica, relatórios epidemiológicos, tá bom? E a gente vai pegar um relatório epidemiológico por exame, onde a gente vai pegar já os dados que vamos usar de exemplo o Covid-19. Só pegar aqui os campos. Esses campos aqui, pessoal, é interessante vocês assistirem um vídeo de como fazer o cadastro de uma requisição, que aí vocês vão entender todos esses campos aqui que estão disponíveis para serem preenchidos lá no momento do cadastro da requisição. Eu vou pegar aqui o laboratório de cadastro, o município do solicitante. Esses campos aqui são livres, é você que vai fazer o seu pré-tabelado aí de acordo com os dados que você queira extrair aqui do sistema, tá bom? Então vamos estar selecionando, e quando a gente fizer a seleção, a listagem desses campos, vai ser gerada uma planilha no Excel. Então aqui nós pegamos o laboratório de cadastro, município. Como eu vou estar postando, não vou pegar aqui o nome do paciente, tá bom? Vamos pegar aqui a idade e sexo. Quem quiser trabalhar com a idade gestacional é só selecionar. Vou pegar aqui por município de residência. Posso checar se esse paciente ele é do estado de origem que vocês estão selecionando os dados. Se eu quiser um telefone, tá bom? Você pode estar inserindo aqui, que aí você, para fazer uma investigação, você tem um filtro de resultados positivos, e se você quiser o telefone de contato, você pode estar selecionando aqui, tá bom? Vou pegar aqui o exame. Se eu quiser trabalhar com metodologia, é só inserir aqui. Vou pegar aqui data de liberação, ou seja, os exames que foram liberados nesse período, e o status do exame, tá? Esses outros dados, pessoal, é livre, vocês vão poder trabalhar sem problema nenhum. De repente, se você trabalha com tuberculose, você quer saber se as amostras que foram processadas para TB foi só escarro. Se você seleciona aqui material biológico, você vai ter essa diferenciação. Assim também como a gente pode ter também no de Covid, para saber se nós temos aqui quais os tipos de material que está sendo coletado, certo? A gente pode listar aqui sem problema nenhum. Em seguida, pessoal, a gente vai selecionar o período. Muito importante aqui este período. Nós aqui colocamos disponíveis até 3 meses, ou seja, 92 dias é o intervalo máximo. Então a gente vai pegar aqui de março, de 1º de março, vou pegar aqui abril, pronto. Abril, maio e junho, até seria tudo que foi nesse período aqui, tá bom? E o exame, pessoal, aqui lembre-se que eu peguei relatório epidemiológico por exame. Aqui nesse caso a gente vai pegar somente um exame. Se a gente quiser juntar mais de um exame, a gente vai selecionar em relatórios epidemiológicos nessa parte aqui, tá bom? Nessa primeira opção. Aqui é só por exame, então é só um. Vamos pegar aqui exame.
Eles estão em ordem alfabética. Você pode usar aqui a barra de rolagem, sem problema nenhum. E aí, ou se não, passa o mouse aqui na coluna, clica nessa seta e pode digitar aqui Covid. Vamos lá. Já que está tão em alta, vamos usar aqui Covid. Tá bom? Somente para os exames de Covid-19. Eu quero de todo o estado, então eu não quero fazer o filtro. Só que eu quero somente dos exames que foram liberados. Tá bom, pessoal? E também quero saber o status dos exames e análise. Tá bom? Então aqui eu vou estar listando todos os exames que estão em análise e aqueles que foram liberados. E vou gerar. Ele vai gerar um arquivo. Tá certo? Aqui, ó. Legal. Relatório. Ele já gerou. Você clica. Ele está um arquivo zipado. Ele vem no arquivo zipado. Você vai abrir. Pronto. Aqui você tem todos os dados. Tá certo? Com relação, vou excluir aqui. Eu não quero o nome do paciente. Então, requisição. Ele está em formato de código de barras. Então a gente vai selecionar a coluna e vai colocar aqui, ó, número. Diminuir as casas decimais. Pronto, sem problema nenhum. Aí aqui, pessoal, depende da experiências que vocês têm quanto ao uso do Excel. Aqui ele gerou um arquivo, né, bem grande, né? Nós temos aqui 5.173 exames. Não estou falando de pacientes, tá certo, pessoal? Porque eu teria que vir fazer o filtro, tá bom? Para verificar as duplicidades e tudo mais. Então aqui a gente está tratando de exames liberados e em análise. Se você quiser trabalhar com paciente, então você vai ter que fazer aqui. Você pode vir aqui, então, você pegaria, né, e aqui eu excluí, eu não vou pegar, mas isso é uma coisa bem simples. Se eu pego aqui o telefone, aqui, data de nascimento, é como se eu estivesse pegando o nome do paciente. Eu posso vir aqui e na formatação condicional, olha só, bem simples, eu tenho como realçar todos aqueles valores duplicados. Eu vou colocar aqui em vermelho, vou dar essa opção aqui, tranquilo, e vou dar OK. Olha só o que ele fez. Ele identificou pacientes, tá certo, que tem aqui nesse caso a mesma data de nascimento, mas se eu tivesse colocado aqui o nome do paciente, ele iria listar todos os pacientes que tem aqui o seu nome repetido, tá certo? Olha só aqui, eu tenho aqui os pacientes que tem a mesma data de nascimento, tá bom? Isso é só uma dica para você localizar a duplicidade, mas dentro do Excel tem várias outras formas, como eu falei, depende aí do conhecimento que você tem. Mas aí, pessoal, mas aí eu queria contar por município, saber os casos positivos de cada município, como que está o exame e análise, né? É como se eu estivesse fazendo um monitoramento. Então eu posso vir aqui, um recurso bem prático, tá bom? E já deixo a dica. Verifiquem tutoriais de como trabalhar com tabela dinâmica. Então você vai clicar aqui no início, na requisição. Tem uma opção aqui, inserir tabela dinâmica, tá bom? Você vai só constatar se ele pegou todos os dados, mas não tem problema. Você pode clicar aqui na primeira, vir até o final, usando a seta para a direita e vai até o final da planilha sem problema nenhum, tá, pessoal? Então você vai estar selecionando, tá certo? Para acelerar esse processo, eu dou a dica que é o seguinte, pessoal: mantém pressionado aqui no primeiro, Shift, Ctrl pressionado, seta para a direita
ele vai pegar da primeira coluna até a última coluna direita. E do mesmo jeito eu vou pressionar Shift, Ctrl, seta para baixo. Ele selecionou a primeira linha até a última linha. Isso é só para a gente aprender como selecionar todos os campos que eu quero aqui. Tá bom, pessoal? Então vou dar OK. E vou ter aqui, olha só, aqui é a planilha com todos os dados. E aqui é uma nova planilha onde eu vou estar inserindo os campos. Aqui o macete, pessoal, é o seguinte. Nós temos aqui o que eu quero em linhas, né? E o que eu quero em colunas. Ou seja, são aqueles eixos que a gente aprende, né, quando vai montar os gráficos. Então eu tenho aqui o município solicitante. É só clicar e arrastar para linhas. Em seguida, olha só, eu tenho aqui todos os municípios, mas eu quero aqui em coluna, eu quero os resultados ou sexo. Pronto, eu tenho todos do sexo feminino, ignorado, masculino, tá certo? Mas aí eu quero o resultado. É só arrastar para o município e aqui eu tenho. Olha só a diferença. Se eu coloco o resultado aqui embaixo, vai ser sempre o município na frente e o resultado. Se eu inverto a ordem, é só arrastar. Ele vai mudar aqui. Eu tenho todos os resultados por município, tá bom? Fica a critério de vocês como que vocês vão organizar. Isso aí é com vocês. Mas aí eu quero contar os resultados, não tem nenhum número. Então eu pego aqui o resultado e vou pedir que os valores aqui de resultado apareçam. Então nós temos aí, olha só, município, resultado por sexo. Então já tem uma tabela aí. O que é ignorado, pessoal? Ignorado é onde houve o cadastro, onde não houve identificação do sexo. Tá bom? Só para ficar bem claro. O que está vazio é porque não tem preenchimento de informação. Por isso que está vazio. Aqui. Tá? E aqui, pessoal, eu posso filtrar como a gente quiser. Tá? De repente eu não quero nenhum resultado. Eu quero só contar o geral. Não tem problema. Se eu quisesse filtrar, eu tiraria o município. Olha só. Eu tenho um total de 971 amostras. Tá bom? E eu tenho detectável, não detectável por sexo. Tá bom? Sem problema nenhum. Você pode inverter. Olha só. É só arrastar. Eu tenho aqui por sexo. E aí eu posso trabalhar. Eu sou do município X. E eu quero trabalhar somente o meu município, tá bom? Eu tenho duas formas de tratar isso. Deixa eu arrastar aqui por filtro e eu posso vir aqui e selecionar somente o que eu quero. Vou selecionar somente a Crelândia. Ele vai jogar os dados somente a Crelândia e já coloca o texto aqui em cima, tá bom? Se eu quiser somente Epitaciolândia, eu posso vir aqui e seleciono a Epitaciolândia e vou dar OK. Pronto, vou ter. Aqui é um filtro automático, tá bom? Mas como eu falei, eu não quero filtro, eu quero todos os municípios aqui, tá bom? E aqui, pessoal, eu posso filtrar também, tá? Olha só, eu só clico aqui, ele me dá a opção de filtro. Então eu vou filtrar aqui somente os exames que o LACENIAC está realizando no momento, de onde ele está recebendo as amostras. Então ele recebe de Acrelândia, CIS Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Senador Guiomar e Chapuri. Ele coloca em ordem alfabética. Então eu vou dar OK. Então pronto. Aqui eu tenho todas as tabelas, tá certo? Com os resultados. Mas aí o pessoal me pergunta, isso aqui são os liberados. E os que estão em análise? Você pode trabalhar aqui e colocar o status do exame sem problema nenhum e pode tirar o sexo. Então eu tenho aqui, olha só, resultado liberado. Tá bom? Exame e análise, tá bom? No momento a gente está sem nenhum, será? Então a gente pode vir aqui, tira resultados em análise. Por enquanto nós estamos com a nossa demanda zerada, tá bom, pessoal? E aí vocês podem brincar
aqui como vocês quiserem, tá? Os resultados, os municípios solicitantes, sem problema nenhum. Vai vir só aqueles que eu já filtrei, tá aqui o filtro, tá bom? E aqui vocês podem ficar à vontade para brincar. Tá vendo? Vocês podem copiar ou mover essa planilha aqui, tá bom? E pode estar trabalhando aqui com uma cópia dela, onde eu quero tirar o status, porque eu já tenho aqui os exames. E aí eu posso brincar aqui. Se eu clico aqui, eu posso renomear. Tá aqui que são os municípios. Aqui eu já sei que são resultados. Então eu posso selecionar aqui, pessoal. Olha só como é que é legal. Eu já posso inserir aqui, se eu quiser, alguns gráficos. Ele gera automaticamente. Olha só. A Crelândia. Aqui. Tá bom, pessoal? Ele gera aqui. Eu posso ocultar esses botões. Tá certo? Olha só, eu já tenho aqui detectável, não detectável, que está vazio, tá certo? Que eu posso renomear, que eu já sei que é quem está em análise. Pronto. Então eu tenho detectável, não detectável. Eu já tenho já aqui um gráfico aqui, tá certo? Mas aí eu quero trabalhar só com os resultados. Eu posso vir aqui, tá? Eu posso estar trabalhando aqui do jeito que eu quiser, tá? Eu posso pegar esse aqui, posso colar aqui do lado. Aqui eu posso tirar os municípios e colocar só o resultado, o status do exame. Tiro o município e aí eu tenho, tá? O status do exame, municípios. Tanto faz, fica à vontade de vocês. Vocês podem estar gerando aqui um painel, né? Que alguns chamam de dashboard, do jeito que vocês quiserem. O design do gráfico, isso aqui é um recurso, pessoal, que vocês vão ter que aprender, tá certo? Com o uso do layout. Isso aqui, olha só, aqui ó, você tem vários modelos com a planilha de resultados, tá bom? Sem problema nenhum, tá bom, pessoal? Então essa é a dica que eu deixo, tá? Para que vocês possam estar utilizando o GAL, gerar uma planilha com os dados que vocês selecionaram. Gera uma planilha, a partir dessa planilha você pode gerar um gráfico sem problema nenhum, tá? A minha finalidade aqui não é ensinar vocês a fazer o gráfico, tá? É só vocês entenderem que vocês têm esse recurso, tá bom, pessoal? No mais, eu espero ter ajudado, tá bom? E aí um bom exercício aí a todos. No mais, você entra em contato conosco. Valeu!